Graça e paz, querido. Nós estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer e é com muito prazer que a gente chega até a sua casa, trazendo uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje, o tema da nossa mensagem é o amor de Deus. Mas antes da nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem uma causa impossível diante dos seus olhos. Vem estar conosco toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Quem sabe você não pode estar na igreja à noite, vem estar conosco toda quarta-feira a partir das 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões dos lares. Ali nós aprendemos mais o que a palavra de Deus diz. E é um momento bem descontraído para estarmos aprendendo sobre a Bíblia. Quem sabe você tem interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando numa célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali nós aprendemos mais sobre a Bíblia. Os jovens, as crianças têm todo um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é o amor de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrabeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Desde os começos do tempo, nós percebemos que o amor de Deus pelo ser humano vai além do que nós podemos imaginar. Quando Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, o Senhor colocou uma ordem para que eles não comessem da árvore que estava no meio do jardim. Mas eles preferiram escolher a não obedecer ao Senhor. Mas o Senhor, desde os começos dos tempos, Ele não impõe o seu amor. Pelo contrário, Ele deu um livre-arbítrio para que as pessoas pudessem escolher se queriam adorá-lo ou não. Quando Adão fez a escolha de desobedecer a Deus, as consequências do pecado veio sobre a humanidade. Mas nem por isso Deus deixou de demonstrar o seu amor para com o homem. E hoje nós estudaremos uma parábola. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas para que o povo pudesse entender
E Jesus conta essa parábola do filho pródigo. E esse pai aqui simboliza Deus. E o filho simboliza nós, como seres humanos, que temos o direito de escolha. E hoje, quando nós paramos para estudar acerca desse texto, nós observamos que Jesus ele começa a dizer que certo homem, ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, com certeza, esse homem tinha bastante posse, tinha bastante coisas, e o filho mais novo chega diante daquele pai e pede para que o pai dividisse e desse a sua parte da herança. Quando nós paramos para pensar nesse texto aqui, naquela época e principalmente nos nossos dias, nós sabemos que quando o filho pede a herança, é a mesma coisa de estar pedindo a morte, porque ele quer desfrutar daquilo, dos bens do seu pai. Porque até o momento em que o seu pai está vivo, ele não poderia desfrutar como se aquilo fosse seu. Mas o pai, ele simplesmente divide tudo aquilo que ele tinha. Com certeza, se fosse aqui, se nós parássemos para pensar, esse pai com certeza ficaria chateado por aquela forma em que o filho chegou e falou assim: pai, me dá a minha parte da herança. Mas esse pai, ele simplesmente, ele divide tudo que ele tem e dá a parte da sua herança para aquele filho. Quando nós lemos isso daqui, o texto do versículo 13 vai dizer assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. A primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que esse filho, ele não dava valor a tudo aquilo que seu pai havia conquistado através do seu trabalho, através do seu sacrifício. E esse filho, ele não dá valor às coisas que seu pai havia conquistado. E ele sai pelo mundo para gastar aquilo de forma irresponsavelmente. E quando ele está ali gastando, ele gasta tudo de forma sem preocupar. Mas chega um momento em que a fome chega naquele país, ele já tinha gastado tudo que ele tinha, ele já não tinha como pedir ajuda e ele consegue um serviço de cuidar de porcos. E para os judeus, nós sabemos que os judeus, eles menosprezavam as pessoas que cuidavam de porcos. Naquele instante, ele vai, no versículo 15, vai dizer assim: por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele estava ali e ele começa a ter desejo de comer aquela comida dos porcos. E aqui a primeira coisa que nós podemos observar é a consequência das escolhas desse filho. Muitas pessoas, elas têm colhido hoje as consequências das suas escolhas. Mas o interessante dessa história é que esse filho, ele caiu em si, ele começou a pensar, ele começou a relembrar como era a sua vida. No versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse filho, ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que ele necessitava do cuidado do pai. Quem sabe você que me assiste, você tem andado tão distante do cuidado do nosso Deus. O nosso Deus que é um pai amoroso, um pai que cuida de nós em todos os momentos. Mas nós precisamos ter a atitude que esse filho teve. Ele reconheceu que ele estava errado, ele reconheceu que ele necessitava do cuidado do pai dele. E naquele momento, ele põe a caminho e ele volta e ele pensa assim: o quê? Lá na casa do meu pai tem tanta comida, os empregados não passam fome, por que eu estou aqui nessa dificuldade toda? E ele começa a ir pelo caminho,
resolveu voltar para pedir perdão ao seu pai e trabalhar como servo. Mas o interessante dessa história é que o pai, ele não recebe de forma de menosprezar aquele garoto. Pelo contrário, o pai o recebe de forma agradável, de braços abertos. No versículo 20 vai dizer: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse pai, ele estava movido de compaixão. Esse pai, ele estava querendo o regresso do seu filho. E quando aquele filho volta, aquele pai o ama e o abraça e manda fazer uma festa de todo tamanho, porque ele reconheceu que o seu filho poderia estar morto, mas agora ele tinha ganhado nova vida, porque ele tinha voltado para casa. Da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Deus é diferente do Pai humano, porque o Pai humano, ele tem diversas falhas, mas Deus, ele nos aceita apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar das nossas más escolhas. Deus está de braços abertos, esperando que nós possamos reconhecer que nós necessitamos dele, que nós precisamos do seu amor, que nós precisamos estar debaixo do cuidado dele. Quem sabe você tem andado longe de Deus, quem sabe você não reconhece o amor que Deus tem pela sua vida. Mas eu quero te dizer hoje, escolha buscar ao Senhor, escolha ir ao encontro do Senhor, escolha reconhecer que você necessita do cuidado do Senhor. E só assim você entenderá quão grande é esse amor. Esse pai aqui no versículo 23 diz assim: tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. A alegria de Deus é muito maior do que a alegria desse pai quando um filho vem para os seus braços. Quem sabe você tem andado por tantos caminhos, tem andado tão longe de Deus, mas eu quero te dizer que o amor de Deus é maior do que o amor de qualquer pessoa. Às vezes alguma pessoa possa ter te ferido e você tem andado tão longe do Senhor, mas eu quero te dizer que o amor de Deus é maior do que tudo e Deus te espera de braços abertos. Que nesse dia você possa entender que o cuidado do Senhor, que o amor do Senhor vai além do que você possa imaginar. E faça como esse filho, vá à procura do Pai, vá em busca do cuidado do Pai. E só assim você entenderá o amor do Senhor. Com essas palavras eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa estar, ó Deus, abraçando, que ela possa sentir o cuidado, o amor do Senhor sobre a vida dela. E que ela possa entender que o amor do Senhor vai além do que ela possa imaginar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos e intercedemos ao Senhor por aqueles que necessitam da nossa oração. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos buscando ao Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões dos lares. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças têm todo o ensinamento dentro do que a Bíblia diz. E às 19 horas o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.